Envia tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida é como a chuva que cai. Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Esse é mais um vídeo da série de estudos sobre o livro do Deuteronômio. E o objetivo deste vídeo é estudar a estrutura do livro do Deuteronômio. Talvez seja até pretensão nossa, com a mentalidade moderna, encontrar no livro do Deuteronômio, um livro tão antigo, uma estrutura ou uma estruturação. O grande perigo é a gente conceber uma estrutura e querer, de todos os modos, enfiar o texto nessa estrutura fantasiosa que nós criamos. Contudo, o próprio texto do livro do Deuteronômio nos apresenta alguns indícios literários importantes que nos ajudam a encontrar minimamente uma estruturação para o livro. Primeiro, no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Ali se diz: são estas as palavras que Moisés dirigiu a todo o povo de Israel, no outro lado do Jordão. Então, esta frase, de algum modo com variações, ela vai ser repetida ao longo do livro, demarcando assim a estruturação do livro do Deuteronômio. A primeira parte, portanto, do livro do Deuteronômio vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 43. Qual é o conteúdo dessa parte? São palavras que Moisés pronuncia ao povo de Israel acampado nas estepes de Moabe, do outro lado do Jordão. Corresponde àquilo que nós chamamos de primeiro discurso de Moisés no livro do Deuteronômio. Qual é o grande objetivo desse discurso? Sobretudo fazer memória da fidelidade de Deus ao seu povo. Podemos dividir essa unidade em 3 pequenos blocos. Capítulo 1, de 1 a 5, que é a introdução, não somente a essa parte, mas a introdução ao livro inteiro. Segundo, capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 29. Aqui, no discurso de Moisés, ele faz a memória, faz uma retrospectiva de memória para trazer em revista os fatos acontecidos entre a permanência de Israel no Monte Horebe até este momento em que Israel está acampado nas planícies de Moabe. E, finalmente, o capítulo 4, versículo de 1 a 43, aí encontramos um olhar mais prospectivo. O grande objetivo já é olhar para quando Israel entrar na terra da promessa. Assim temos a primeira unidade, o primeiro bloco do livro do Deuteronômio. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 43. Em 4:44, encontramos outro refrão, outro elemento que nos ajuda a demarcar a estrutura do livro. 4:44. Esta é a lei que Moisés promulgou
para os israelitas. Nós temos então esta segunda unidade do livro. Esta é a lei que Moisés promulgou. E a referência histórica é exatamente quando Israel saiu do Egito. Nesse bloco, de 4:44 a 11:32, nós encontramos a primeira parte do segundo discurso de Moisés. Também nesta parte está o Decálogo, nessa parte está o pequeno credo histórico de Israel e se encontra uma verdadeira teologia da lei. Como está dividida essa parte? Capítulo 4, de 44 a 48, nós temos uma introdução geral à unidade. Depois do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 32, podemos dizer que se trata de um verdadeiro ouve, ó Israel. Aí, o Senhor nosso Deus, por meio de Moisés, nos oferece os mandamentos, o decálogo do capítulo 5 e muitos outros decretos que vão regulamentar a vida e a história do povo de Deus. A terceira parte do livro é exatamente o chamado Código Deuteronomista, ou Código Deuteronômico. É a parte mais antiga do livro do Deuteronômio. Do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 15. Do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 15. Estes são os mandatos e os decretos que o Senhor nosso Deus, por meio de Moisés, oferece ao povo de Israel acampado nas estepes de Moabe. São estes os estatutos e as normas que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse Adonai, Deus de teus pais, te dará, durante todos os dias em que viverdes sobre a terra. Este é o versículo introdutório ao Código Deuteronômico. Mandatos, decretos, normas e preceitos. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o conteúdo deste Código Deuteronômico ou Deuteronômio primitivo, como assim é chamado. Em seguida, encontramos a unidade número 4 do capítulo 26, versículo 16, capítulo 26, versículo 16. Assim diz o texto: Hoje, Adonai teu Deus te ordena cumprir estes estatutos e normas. Cuidarás de pô-los em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Capítulo 26, versículo 16. Essa quarta unidade vai até o capítulo 28, versículo 68. Como podemos dividir esse bloco, esta unidade? Capítulo 26, de 16 a 19, Israel é declarado povo especial de Deus, povo especial de Adonai. Depois, capítulo 27, de 1 a 10, acontece aqui a renovação da aliança, que deve ser anual. Terceira subunidade, do capítulo 27, versículo 11, até o capítulo 28,
versículo 46, encontramos um bloco dedicado a maldições e bênçãos. E, finalmente, capítulo 28, versículo 47 até o versículo 68. Capítulo 28, de 47 a 68, encontramos aí um bloco que fala sobre a perspectiva do exílio, de guerra ou de invasões, caso Israel seja infiel à aliança com o Senhor. Quinta unidade do livro do Deuteronômio vai do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 32, versículo 52. Como é que começa? São estas as palavras da aliança que Adonai mandara Moisés concluir com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que havia concluído com eles no Horebe. Então vocês estão percebendo que esse refrão, esse versículo, mais ou menos com a mesma estrutura, com a mesma forma e o mesmo conteúdo, ele vai se repetindo e vai demarcando as unidades literárias do livro do Deuteronômio. Capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 32, versículo 52. Uma primeira subunidade é de 28:69 até o fim do capítulo 30, do que trata essa primeira subunidade, da aliança do Monte Horebe. Na verdade, como recordação da aliança do Horebe, agora se faz a aliança nas planícies de Moabe. Então, a aliança da planície de Moabe, na verdade, é uma espécie de atualização daquela aliança que fora feita lá no Monte Horebe. Vai do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20. Finalmente, os capítulos 31 e 32 são algumas disposições diante da iminência da morte de Moisés. A última parte do livro do Deuteronômio são os capítulos 33 e 34. Aqui encontramos a bênção ou as bênçãos que Moisés oferece a todo o povo antes de morrer. E o capítulo 34 narra exatamente a morte de Moisés. Como é que começa o capítulo 33? Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Portanto, estes capítulos 33 e 34 funcionam como uma espécie de epílogo no qual se narram as bênçãos que Moisés oferece ao povo e a própria narrativa da morte de Moisés do outro lado do Rio Jordão. Resumindo, encontramos capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 43. Esse é o primeiro discurso de Moisés, feito do outro lado do Rio Jordão, nas planícies de Moabe. São estas as palavras que Moisés transmite ao povo. A segunda unidade, do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 11, versículo 32. Aqui está a primeira parte do segundo discurso de Moisés. Esta é a lei que Moisés promulgou para o povo hebreu quando saiu do Egito. A terceira unidade, capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 26, versículo 15. O Código Deuteronômico, ou Deuteronômio Primitivo. São estes os estatutos e normas
que Deus dá para que o povo viva na liberdade. O quarto bloco, ou a quarta unidade, vai do capítulo 26, versículo 16, até o capítulo 28, versículo 68. É a segunda parte do segundo discurso de Moisés. Estas normas, estes estatutos, são para que hoje Israel viva na liberdade e os cumpra, ponha em prática, para que hoje possa entrar na terra da promessa. A quinta unidade do livro do Deuteronômio, do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 32, versículo 52. São estas as palavras que Moisés transmite ao povo quando estava na planície de Moabe. Isso corresponde ao terceiro discurso de Moisés. E, finalmente, a sexta unidade vai do capítulo 33 até o capítulo 34. Capítulo 33, as bênçãos que Moisés oferece ao povo, e o capítulo 34 corresponde à narrativa da morte de Moisés. É mais ou menos essa a estruturação que podemos propor para o livro do Deuteronômio. No próprio livro do Deuteronômio, às vezes o livro é escrito a partir da perspectiva de Moisés, que está do outro lado do Rio Jordão e contempla a terra prometida das estepes de Moabe, do cume do Monte Nebo. Outras vezes o livro é escrito a partir da perspectiva dos leitores. E muitos destes leitores já vivem há muitos séculos do lado ocidental do Rio Jordão. Portanto, muitas vezes os textos são escritos a partir da perspectiva de alguém que já está na terra da promessa, do lado ocidental do Rio Jordão. Bom proveito, bons estudos a partir dessa organização do livro, assim a gente pode compreendê-lo melhor. Mas fundamentalmente o livro do Deuteronômio são 3 discursos de Moisés e o Código Deuteronômico, de 12 a 26. Primeiro discurso, segundo discurso, terceiro discurso. E, finalmente, o Código Deuteronômico, que está colocado aí dentro, no meio do segundo discurso de Moisés. Um abraço, fique com Deus, bom proveito, bons estudos. Envia tua palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida